gurizada, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma dica de inglês e vim esclarecer uma dúvida que me deixaram recentemente, perguntando sobre qual a qual a diferença entre no one e none, tá? Então, as duas escritinhas coloquei aqui pra vocês. Vamos lá, por mais que pareçam a mesma coisa, não são. Quando eu digo no one, é a mesma coisa que nobody, então, nobody's here. Né? Não tem aquela música Nobody's home. Então, nobody's home. Ninguém está em casa, tá? Nobody loves me. Então, no one, que é a mesma coisa, né? No one loves me. Então, ninguém me ama. Nobody wants me. Ninguém me quer, tá? Então, isso aqui significa ninguém, tá? No one, nobody... Enfim, lembrando que eles usam esse no one, nobody, conjugados os verbos na terceira pessoa do singular, né? He, como se fosse he ou she, né? Então, no one is here, no one loves me, studies, plays, e assim se sucede. E agora nós temos o none, né? Que basicamente é nenhum. Então, não é ninguém, mas se eu disser, por exemplo, assim, ó, none of them, seria nenhum deles. Que no caso seria ninguém deles. Tem gente que diz assim em português, mas é nenhum de alguma coisa, tá? E lembrando que esse none of them, muitas vezes eles falam none of them, ok? Só pra tu saber como que eles podem pronunciar se tu ouvires por aí. Um outro exemplo, none of the plates were cleaned, were washed, tá? Então, nenhum dos pratos foram limpos, foram lavados ou enfim, tá? E aí um detalhe. Geralmente eles usam none of them, por exemplo, nenhum deles, aí eles usam o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, none of them is here. Nenhum deles está aqui, tá? Em português a gente usa assim também, né? Mas vai ter casos que tu tá falando nenhum, né, nada de alguma coisa, nenhum de alguma coisa, essa coisa no plural, them, por exemplo, são eles, é plural, e eles usam, hoje em dia, já o verbo no plural, tá? Então, none of them are here, tá? Mas é difícil, geralmente eles usam mesmo conjugado pra terceira pessoa do singular, como se fosse he ou she. Mesma coisa eu posso usar não só pra pessoa, tá? Eu posso dizer tipo assim, ó, none of the papers were signed. Nenhum dos papéis, dos documentos foi assinado. Foram assinados. Enfim, tá? Então tu pode dizer o verbo none of the papers were signed ou none of the papers was signed, tá? Então geralmente eles usam no singular, mas tu pode usar no plural. Are, were, enfim. É meio que negócio de concordância, né? Tem gente que concorda com a parte do plural ou com o nenhum, que seria singular. Não é nem singular, não é nada. Enfim, tá? Então eu posso dizer none of the players, nenhum dos jogadores, none of the mothers, nenhuma das mães, none of the houses, nenhuma das casas, e assim se sucede, tá? Então sempre a segunda coisa vai no plural. Nenhum de, né? Nenhum, ninguém, nenhuma coisa daquelas lá. Tá? Daquelas pessoas, daquelas coisas, daqueles papéis, daquelas casas, etc. Mas então é no sentido de nenhum de alguma coisa e não simplesmente ninguém. Sempre se referindo à pessoa que é no one, né? E se for pra coisa, aí eu teria que dizer nothing. Mas aí é nada, eu não especifico nada do que. Tu entendeu? Como no caso do none. Deu pra entender mais ou menos? Eu espero que o vídeo tenha sido útil, que eu tenha sido clara. Se tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Deixem o seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Ai, meu Deus, quanta coisa! Me sigam no Instagram, que eu tô sempre compartilhando coisas da vida, babados gerais lá. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!